Nós vamos conversar hoje alguma coisa a respeito do nosso mais recente livro. Pandemia colocou a minha cabeça para trabalhar, pensar, refletir, e um dos livros surgidos nesse período foi esse que lançamos no mês de outubro, Aqui e Agora, Espiritualidade Prática para o Dia a Dia. Livro que fala, exatamente como o próprio título diz, a importância do cultivo da espiritualidade. Quando nós falamos, em espiritualidade, às vezes a palavra pode ter um duplo sentido. Muitas vezes, quando se fala de espiritualidade, nós pensamos num conjunto de espíritos com os quais nós pedimos a intercessão em favor das nossas dificuldades. Não é isso? Muitas vezes a gente fala, a espiritualidade cuida de mim. Eu vou no centro, vou pedir para a espiritualidade, ora por Dr. Bezerra, ora para nosso anjo de guarda. Não é? Eu vou no centro para cuidar da minha espiritualidade. Mas aqui eu gostaria de trazer uma reflexão que espiritualidade tem um conceito talvez que seja mais amplo do que isto. Né? Ela está ligada à dimensão espiritual de cada um de nós. Afinal de contas, nós somos o quê? Está tão baixo que... Somos espíritos, não? Quem tem medo de espírito aqui? Levante a mão, vamos ver. Ninguém mais? Só o nosso irmão aqui confessou. Eu me fiz... desencarnado, vai. Quem tem medo de espírito desencarnado? Já aumentou o número. Me fez lembrar de uma passagem, uma pessoa contou, disse que ela tinha muito medo, de espíritos e teve que, por circunstâncias da vida, passar ao lado do cemitério da Quarta Parada, meia-noite, ela atravessando a Avenida Álvaro Ramos. Você imagine o que aquela pessoa estava rezando, o medo dela. Mais à frente, ela viu um homem andando. Ela falou, ai meu Deus do céu, graças a Deus, tem alguém aqui, vou me aproximar. Porque aí a gente anda junto, se aparecer um espírito aqui, nós dois vamos dar conta desse espírito. E aí apertou o passo, se aproximou, e... Boa noite, boa noite, boa noite. O senhor está sempre por aqui? Sempre. E o senhor não tem medo de espírito? Ele falou, quando eu era vivo eu tinha. Essa pessoa é maratonista hoje. Saiu correndo. Então, cuidar da espiritualidade é cuidar de mim, porque sou espírito. Ou, numa terminologia mais adequada de Kardec, eu sou alma. A alma é o espírito que está o quê? Encarnado. Mas, essencialmente, eu sou espírito. Momentaneamente aqui, nessa dimensão terrena. E por que eu vim aqui? Exatamente para cuidar dessa dimensão, do meu aspecto espiritual, desenvolvê-lo, aprimorá-lo, enquanto estou aqui na Terra. Mas por que eu não podia fazer isso lá no mundo espiritual? Porque eu necessitaria de obstáculos, de contrastes, de situações, de experiências, de reencontros, que eu só teria aqui no mundo físico. O problema é que muitas vezes a gente se esquece que a gente encarnou para isto. E a gente, então, passa a viver não mais como um espírito que tem um corpo. A gente vive, alguns como um corpo
que de vez em quando se lembra que tem um espírito, ou então apenas como um ser de carne e osso, que nasceu e que vai viver até o dia da sua morte. Ou seja, a concepção materialista ainda nos domina, pelo menos em grande parte da humanidade. Tanto é que Allan Kardec falou que a principal missão do Espiritismo era combater o materialismo. Então, cuidar da espiritualidade é cuidar dessa minha dimensão, para que o meu espírito, nessa passagem, possa se melhorar, se aperfeiçoar. E o que é que Chico Xavier diz a esse respeito? E colocamos aqui no livro, né, o pensamento de Chico, quando ele diz: sobre a terra, tudo é ilusão. Olha que coisa interessante. Sobre a terra, tudo é ilusão. Tudo é ilusão. Vamos pensar numa coisa que a gente quer tanto aqui na terra? Alguém poderia dar um exemplo? Brasil ser campeão. Tudo é ilusão. O que mais? Aquele homem lindo, maravilhoso, charmoso, bem de vida. É ilusão. Não existe. Por que que é ilusão? O Chico próprio responde. É ilusão porque na terra, sobre a terra, tudo passa. E tudo se transforma. Outro dia eu vi uma foto, eu não sei se ele está encarnado ou não ainda, do Alain Delon. Vocês viram? Foi considerado um dos homens mais bonitos do mundo. E uma foto dele hoje. Gente, eu fiquei tão feliz. Porque o homem está acabado. Está transformado, vamos assim dizer, né? Então, todas as coisas, né? Todas as conquistas, o corpo se transforma, a fortuna se transforma, as relações se transformam. Tudo muda, tudo passa, porque tudo que é da terra fica na terra. Eu nunca vi, por exemplo, num inventário, leio muitos, no tempo que se fazia mais inventário, hoje a situação econômica está tão difícil que ninguém mais deixa nada para ninguém, porque não tem mais o que deixar, né? Mas quando você lê o inventário, você via lá, né, a pessoa fazendo inventário, para fulano eu deixo isso, para Beltrano eu deixo aquilo. E eu, né, com a mente espírita, já fico pensando, né? Deixa, olha o verbo que a pessoa usa, é deixa, eu deixo isso, deixo aquilo, porque não pode levar, né? Porque se pudesse levar, não deixava nada para ninguém. Não é? E aí surge aqui um dos grandes problemas nossos, né, na visão budista, que é o apego. Buda dizia que a principal causa do sofrimento humano é o apego. Apego exatamente a essas coisas que ficarão aqui. E às vezes no fórum você vê lá os espíritos atrás do inventário deles. Desesperado porque os herdeiros estão dissipando a fortuna. Demorei 50 anos para construir isso, e agora eles em 5 meses estão acabando.
Então, tudo passa, tudo se transforma. O que conta, diz o Chico, é o que guardamos dentro de nós. Percebe que mudou? Não, Chico não está falando tanto da importância do ter, porque tudo aquilo que a gente tem vai deixar de ter. Se não nessa própria existência, não é? Porque ninguém sabe, por exemplo, se o nosso carro vai estar lá fora quando a gente sair daqui. Acabei de acabar com a paz de vocês, não é? Mas não é assim? Aliás, no Talmud, né, no judaísmo, o princípio deles é quem aumenta as suas posses, aumenta as suas preocupações. Não é isso? A gente se achava infeliz porque não tinha um carro. E aí, vamos lá, vamos fazer um financiamento, 72 parcelas, né? Compramos o carro. E aí começa preocupações que antes a gente não tinha. A hora que chegar a parcela de PVA, a hora que você vai ter que pensar em contratar um seguro, a hora que você vai ver o preço de estacionamento, e a hora que você bater o carro, e a preocupação em furtarem o carro. Na hora do centro, estamos lá tomando passe, oração, Deus me ajuda, e dá uma olhadinha no carro lá também. Né? Então, o Chico está falando, sem criticar que a gente possua bens que são importantes, que podem ser importantes para a nossa sobrevivência, para a nossa dignidade. Nenhum erro nisto. Não há nenhum erro em possuir. A dificuldade é ser possuído. Dá para entender bem, né? Quer dizer, como é que eu vivo se amanhã eu não posso ter mais aquilo que eu tive? Como é que eu vivo se amanhã alguém me deixar? A vida aqui na Terra é um eterno perder. A vida aqui na Terra é um eterno morrer. Há um eterno ciclo de transformação. Então, a nossa atenção, o nosso foco, não pode estar em viver aqui na vida apenas para acumular, para guardar, para reter, para ser egoísta, para ser vaidoso. Porque Jesus faz uma pergunta, uma afirmação muito emblemática. A certa altura, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 26, ele diz, eu acho que aquele momento que Jesus começa, acho que falando consigo mesmo, sabe? Ele fala, que adianta o homem ganhar o mundo, se para ganhar o mundo ele tem que perder a sua alma? Então, a atenção é cuidar da vida espiritual, é dar atenção à alma. É dar atenção mais àquilo que faz o meu espírito crescer como ser humano, e não aquilo que faz meu ego inchar. Porque tudo isso, um dia, dessas situações materiais, a gente haverá de deixar. Sinto muito informar.
que um dia a gente vai partir aqui. Né? Todo mundo já tem o bilhete de volta. A gente só não sabe o número do bilhete. Tomara que seja um número bem distante. Mas nós vamos ter que deixar tudo. E aí, o que diz o Chico, né? O que vale é o que guardamos dentro de nós, tudo mais há de ficar com o corpo que se desfará em pó. Então, é bom, de vez em quando, a gente fazer alguns exercícios disso, né? Eu sei que talvez isso não seja muito aprazível, mas faz bem a gente, às vezes, fazer um passeio no cemitério. Você sabe que o Chico fazia isso com uma certa constância? Tadeu deve saber disso melhor do que eu. Por quê? Para ficar triste, mórbido? Não. Exatamente para ter essa noção de que aqui na Terra tudo é pó. E aí então a gente faz a gente pensar, né? Nas nossas coisinhas pequenas que a gente está acumulando, nossas mágoas, nossos rancores, nosso eu ferido. Vale a pena? E é exatamente isso que o Chico vem dizer aqui. Não vale a pena tanta luta por nada. Que ele diz, aquela briguinha de família, aquele está de mal com fulano, não olho mais na cara dele, ele não me convidou, então nunca mais eu quero ver ele na frente. Eu emprestei a Tupperware para ele, não me devolveu. Agora, nesse Natal, não quero nem vê-lo. Porque no último Natal, eu levei isso, levei o peru, levei a maionese. Ele não apareceu nada. E ainda levou minha Tupperware com todas as comidas que sobrou. Não é? E às vezes a gente faz tanta briga por nada, né?